É muito mais fácil você julgar alguém pelo erro que ele cometeu do que aprender com o seu erro. É muito mais fácil você apontar a falha em algo que alguém fez do que elogiar a pessoa quando faz algo bom, algo diferente. E você vai perder muito tempo querendo julgar os erros dos outros, querendo colocar o seu próprio raciocínio, querendo trazer justiça em algo que realmente não vale o seu tempo. Porque a maior parte das pessoas tem mais facilidade em julgar do que ensinar. Quando você olha alguém que comete um seu erro, o que você faz? Você julga ou você aprende? E aí, pessoal, bem-vindo mais uma vez ao meu podcast. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso. E pessoal, antes de tudo, pessoal, não se esqueçam de se subscrever, de partilhar o canal, de dar um like e de deixar o seu comentário, pessoal. E pessoal, eu sei que no dia de hoje vocês vão aprender algo incrível. O podcast de hoje vai ser diferente. E eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Vocês se perguntaram por que a maior parte das pessoas tem mais facilidade em julgar do que ensinar? Porque é muito mais fácil você julgar alguém pelo erro que ele cometeu do que aprender com o seu erro. É muito mais fácil você apontar a falha em algo que alguém fez do que elogiar a pessoa quando faz algo bom, algo diferente. É muito mais fácil a gente querer achar que está certo e muitas das vezes aceitar que a gente está errado. É tão fácil fazer isso porque a gente tem uma certa tendência de querer olhar os outros como se fossem os únicos que cometem erros. Enquanto quando a gente comete erros, a gente quer com que as pessoas tenham misericórdia dos nossos erros e que possam nos perdoar, que possam ser suaves com a gente, que possam entender que a gente é humano e a gente não comete erros. Mas a gente não quer ser o mesmo com os outros. Então, pessoal, no dia de hoje eu quero que vocês possam aprender realmente como aprender com os erros dos outros. Sejam intencionais em aprender com os erros que os outros cometem. Porque no dia de hoje as pessoas têm feito tudo por views. Eu não quero aqui criticar alguém quando quer certos views nos seus vídeos, mas até um certo ponto as pessoas mesmo que estão doentes por visualizações, doentes por curtidas, doentes por partilhamentos e doentes por curtidas e comentários. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia estão doentes porque as pessoas querem ser vistas. E por as pessoas querem ser vistas, eles querem fazer o que for necessário para serem vistas. E uma das coisas que mais me irrita é quando eu vejo na social media vídeos, quando um vídeo de alguém, um filho ou uma filha, desrespeitando o próprio pai fisicamente, ou sendo rude com alguém fisicamente, agredindo alguém. E depois alguém vai postar na internet dizendo: olha como a geração de hoje não tem respeito, olha as pessoas já não se amam, as pessoas já não querem se ajudar. A primeira coisa que eu me pergunto, a pessoa que filmou, por que ele não ajudou? Tipo, sério, a pessoa que filmou, por que ele não ajudou? Ou seja, as pessoas hoje em dia, quando algo de terrível acontece, a primeira coisa que vem na mente deles não é preciso ajudar, mas preciso filmar, preciso realmente tirar uma selfie para saber que eu estive nesse momento, para que eu possa postar nas minhas social medias e para que eu possa ver as curtidas, para que eu possa receber a atenção das pessoas. Esse é o que as pessoas estão doentes hoje em dia. E as pessoas realmente vejo que hoje em dia as pessoas não têm sido intencional para desenvolver aquela capacidade de aprender com os erros dos outros. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm perdido o seu tempo sendo haters. A coisa mais tola que eu vejo hoje em dia é você sendo hater, é você perdendo o seu tempo criticando alguém ou algo que alguém fez. Sério, é a coisa mais tola que eu vejo. Eu nunca vou perder o meu tempo. Perder o meu tempo criticando alguém, escrevendo comentários: não, você deveria fazer isso, eu odeio, eu quero com que você faça desse jeito. Sério, como é que alguém tem tempo para criticar alguém, mas não tem tempo para aprender com os seus erros? E no final de tudo, as pessoas dizem que não têm tido os resultados que gostariam de ter. Tipo, você deveria saber que os resultados que você não tem é porque você não tem investido o tempo necessário para ter as qualidades e as habilidades, para ser intencional e estar em ambientes, ter as amizades, as conexões que vão permitir com que você suba no outro nível. E o tempo que você deverá utilizar para isso, você utiliza criticando os outros.
utiliza o seu tempo desperdiçando na internet, tentando ser hater, falando mal ou o que as pessoas deveriam fazer. Vá cuidar da sua vida. As pessoas querem cuidar da vida dos outros e se esquecem que têm vida própria. Sério, como é que você consegue perder o seu tempo querendo ditar como é que os outros deveriam viver a sua vida, enquanto que você não tem os resultados que você gostaria de ter? Enquanto que o teu relacionamento está péssimo, enquanto que o teu corpo não está do jeito que você gostaria de ter, enquanto que as tuas finanças estão cheias de dívidas, enquanto que os teus filhos não te obedecem, enquanto que você realmente não é alguém que outros se inspiram. Mas você quer ir na vida dos outros, você quer ir no perfil dos outros, você quer ir no conteúdo dos outros, criticando, dizendo o que eles deveriam fazer. E por que você não olha no espelho e tentando dizer o que você deveria fazer? Esse é o problema. As pessoas têm perdido bastante o seu tempo naquilo que não acrescenta nada na sua vida. E as pessoas devem aprender a aprender com os erros dos outros. Olha, se a primeira coisa que você faz quando você vê alguém cometendo um erro é criticando, você fará isso a vida inteira. Porque as pessoas sempre vão cometer erros. Alguém que hoje te inspira, amanhã pode cometer um erro. Alguém que hoje falou algo incrível, amanhã pode fazer algo terrível. Alguém que hoje você vê como modelo, amanhã pode fazer algo que fará com que você não veja mais ele como modelo. E você deve aprender a aceitar essa realidade. E você deve aprender com os erros dos outros. Porque o fato de alguém cometer um erro não quer dizer que você não poderá cometer o mesmo erro. E muitas das vezes você poderá até cometer algo pior. E o problema é que a gente não quer se preparar aprendendo com o erro dos outros. Por vezes, você já esteja caminhando o mesmo caminho que fez com que o outro cometesse um erro. E você não consegue olhar para ele, pegar aprendizado, em vez de colocar o seu julgamento e perguntar-se: o que eu poderia fazer para que eu não cometa o mesmo erro? Quais são as habilidades que eu deveria adquirir para que eu possa superar isso caso a situação chegue na minha vida? Isso é a mentalidade que as pessoas não querem ser intencionais em construir. Por quê? Porque as pessoas querem perder o seu tempo e você vai perder muito tempo querendo julgar os erros dos outros, querendo colocar o seu próprio raciocínio, querendo trazer justiça em algo que realmente não vale o seu tempo. E você vai desperdiçar tempo demais, energia demais, naquilo que realmente não traz nenhum benefício na sua vida. Então, seja mais intencional em pensar. Quando você olha alguém que comete um certo erro, o que você faz? Você julga ou você aprende? Você procura usar esse tempo para procurar buscar as qualidades que vão permitir com que você não cometa o mesmo erro, ou você utiliza o seu tempo para julgar os erros que eles cometeram? Esse realmente é o que vai fazer com que você tenha mais tempo para investir na sua vida, ou com que você desperdice o tempo que você tem para cuidar da vida dos outros. E claro, a vida dos outros é para que os outros cuidem, não para que você cuide da vida dos outros. E hoje em dia as pessoas querem cuidar mais da vida dos outros em vez de cuidarem da sua própria vida. Por essa razão que você vê pessoas que querem com que os outros façam aquilo que eles gostariam de fazer. Mas só que eles não têm tempo de cuidar da própria vida, então querem impor, demandar com que os outros façam aquilo que eles deveriam fazer. E uma das coisas realmente que eu pude aprender quando eu olho para o relacionamento dos meus pais. Eles não são perfeitos. Os meus pais e os teus pais não são perfeitos, ou os teus pais não foram perfeitos. E certas vezes você passou ou cresceu em uma família abusiva, uma família que realmente não tinha um certo modelo de paternidade ou maternidade. E alguns de vocês, ou muitos de vocês, cresceram julgando os vossos pais por aqueles que eles poderiam ter feito, mas não fizeram. E daí você diz que você é apenas o produto das ações que eles cometeram. Você é apenas o produto daquilo que eles não poderiam realmente acrescer ou ensinar a você. Mas, em vez de você ficar julgando os seus pais, por que você não procura aprender com os erros deles? E se os teus pais também tiveram a mesma mentalidade que você tem agora, eles julgavam os seus pais e em vez de usar esse tempo para buscar qualidades que poderiam passar para ti, e daí no final das contas eles acabaram sendo aquilo que eles mais julgavam. E por que você não procura fazer o diferente? Porque se você julga os teus pais e se você demanda dos teus pais aquilo que eles não têm como qualidade, como capacidade, para que te entregue ou para que pudessem ter entregue a ti,
você vai desperdiçar o seu tempo do mesmo jeito que eles desperdiçaram. Porque eu pude dar conta que se você pedir 1 milhão a um pobre e o pobre dizer não, e você ficar chateado com o pobre porque não conseguiu dar o 1 milhão que você gostaria que ele tivesse te dado, o tolo seria você e não o pobre. E se o pobre ficar chateado contigo porque você tem demandado algo que ele não tem, o pobre tem razão. Mas a questão agora é você. Muitas das vezes você demanda dos seus pais qualidades que eles não têm. E você gostaria que eles fossem mais gentis contigo, que pudessem te ensinar mais, que pudessem ser mais encorajadores, mas eles não são isso. Por que eles não são isso? Porque eles não têm essa qualidade. Porque eles não puderam ter esse pensamento de ter as qualidades que poderiam acrescer na sua família, nos seus filhos. Mas você precisa realmente entender que tem certas coisas que você demandava dos seus pais que eles não tinham como te dar. E toda vez que você demandava, isso apenas fazia com que eles ficassem frustrados, porque isso apenas dava a entender que eles estão sendo cobrados de algo que eles não têm como dar. Mas a questão é você, o que você deve fazer agora. Será que você não pode parar e pensar, os meus pais não tinham realmente aquilo, muito daquilo que eu gostaria de receber. Então, o que eu posso ser para os meus filhos? Quais são as qualidades que eu preciso adquirir, que eu posso ensinar aos meus filhos, transferir aos meus filhos, ser aquilo com os meus filhos, e ensinar aos meus filhos que aquilo que eu sou para com eles, não recebi dos meus pais, mas eu procuro realmente desenvolver, apesar de não ser fácil. E você tem que ensinar que eles também devem fazer o mesmo. Tem muito daquilo que eles gostariam de receber de ti, mas não irão receber. Eles podem desenvolver isso e transferir para os seus filhos. E isso vai criar uma corrente de transferência de qualidades com essa mentalidade de que, certas vezes, você não precisa receber de alguém, mas você pode ser o primeiro a ser isso e a transferir naqueles que virão depois. Então, essa é a mentalidade que a gente deveria ter. Aprender com os erros dos outros. Procurar realmente saber que, certas vezes, a gente deve ser o primeiro a fazer. O tempo que a gente desperdiça criticando os erros dos outros, o tempo que a gente desperdiça querendo apontar o dedo nos erros que os outros cometeram, isso apenas demonstra que a gente pensa o mesmo, isso apenas demonstra que a gente tem a mesma mentalidade de perdedores, porque perdedores apenas querem buscar desculpas, perdedores apenas querem culpar os outros pela sua perda, perdedores não querem aprender com aquilo que fez com que eles perdessem. Perdedores apenas querem reclamar. E perdedores nunca serão vitoriosos, nunca serão vencedores. Não porque eles não merecem, porque eles utilizam o tempo que eles têm para aquilo que não traz nenhum benefício na sua vida, para aquilo que não traz nenhuma clareza daquilo que eles devem fazer depois, para aquilo que não traz nenhum crescimento na sua vida. Por essa razão que você deve ter uma mentalidade de vencedor. E não quero aqui dizer que vai ser fácil. Conseguir algo que é bom, conquistar algo bom não é fácil. Aquilo que é vendido na internet, que você consegue fazer algo, sei lá, em 1 ano, meses, as pessoas nunca realmente vão falar a verdade absoluta. Nunca. Por quê? A verdade absoluta daquilo que eles passaram não gera emoção, não gera conexão, não gera aquela vontade de você querer fazer. Porque a verdade que eles passaram, daquilo que eles passaram, é uma verdade crua, uma verdade carregada de dor, uma verdade que não chama atenção. Por essa razão que as pessoas vão procurar pegar apenas partes que chamam a atenção e eles vão entregar a ti. Como se aquilo que eles entregassem a ti é aquilo que realmente eles passaram. E é claro, esse é o que constrói as redes sociais, porque elas foram feitas para chamar a atenção e para prender a atenção das pessoas. E quando a gente não consegue entender isso, a gente é levado nessa onda de acreditar que tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais e tudo aquilo que eles falam é uma verdade. Por vezes, apenas tem uma certa verdade, mas de um jeito diferente, de um jeito que chama mais atenção em relação àquilo que desperta a tua mentalidade e você começar a fazer aquilo que vale a pena. Você aprender que o que é bom leva tempo para se adquirir, leva tempo. E a gente vive nessa geração ansiosa, nessa geração que pensa que vai conseguir ter resultados incríveis em questão de meses. Tem resultados que levam anos, tem resultados que levam meses,
tem resultados que levam muito tempo, dependente da pessoa que deseja adquirir isso. Porque tem pessoas que vão levar 1 ano para adquirir um certo resultado, mas isso não quer dizer que essa regra se aplica a todo mundo, porque somos pessoas diferentes e você não pode utilizar a métrica dos outros como a tua, porque se você utilizar a métrica dos outros como a tua, você apenas está a tentar definir quem você é igual a eles, e você não é igual a outros. Você não é igual muitas de vezes ao homem ou à mulher que conseguiu ter um corpo forte, muito forte em 1 ano. Talvez você consiga isso, mas quem sabe você vai levar mais tempo. Mas você precisa realmente pegar aquilo que vale a pena das redes sociais e adaptar à sua realidade. O problema de hoje em dia é que as pessoas pegam o que eles acham importante das redes sociais e eles querem aplicar na sua vida da mesma maneira que os outros aplicaram. E isso é um erro muito grave, porque quando você aplica na sua vida da mesma forma que eles aplicaram, não vai dar certo. É do mesmo jeito que você tentar colocar uma certa chave em uma fechadura que não tem o mesmo formato. E se você vê que a porta não abriu, você vai culpar a chave. Certas vezes não é realmente a chave, você apenas deveria ter mudado o formato da chave ou mudar a fechadura. E é o mesmo que acontece na sua vida. Então, eu quero que vocês possam ser mais intencionais e aprender com os erros dos outros. E eu sei que não é fácil, porque o nosso orgulho, o nosso orgulho faz com que a gente olhe para os erros dos outros e a primeira coisa que vem na nossa mente é julgar em vez de aprender. Porque a gente pensa que é livre. Isso é uma das coisas que realmente me espanta quando as pessoas dizem que são livres. A maior parte das pessoas, quase todas, não são livres. As pessoas são alienadas, as pessoas são escravas. São escravos que lhes deram aquela ideia que são livres, mas realmente não são livres. Porque você diz que és livre, mas você apenas quer fazer aquilo que você quer em vez daquilo que traz benefício na sua vida. Você não é livre. Você diz que és livre, mas você apenas quer ter a rotina que traz prazer na sua vida e não uma rotina que traz benefício na sua vida. Você não é livre. Você diz que é livre, mas você não consegue ter o corpo que você quer. Não porque você não pode, mas porque você não quer passar pelo processo de construir um corpo forte, de treinar, de alimentar-se bem. E daí no final você quer julgar alguém que faz e que passa por esse processo, dizendo que o mundo é passageiro e que o corpo vai passar, vai se tornar em pó. Ok, alguém que tem um corpo bom no final de tudo vai passar. Do mesmo jeito que você também não vai ter o corpo que você deseja. As pessoas dizem que são livres, mas as pessoas não conseguem ter o relacionamento amoroso que poderiam ter. Mas muitas das vezes, pelo orgulho, querem tratar o seu parceiro da maneira que eles querem tratar e não da maneira como eles poderiam tratar. As pessoas dizem que são livres, mas usam o seu dinheiro de um jeito emocional, imaturo, e não querem aprender realmente a usar o seu dinheiro de uma maneira mais sábia e inteligente. As pessoas dizem que são livres, mas não conseguem aceitar que cometem erros e que precisam aprender com os seus erros e que precisam aprender também com os erros dos outros. E daí as pessoas dizem que são livres. Realmente a gente não é livre. A gente diz que é livre, mas é viciado no nosso smartphone. A gente diz que é livre, mas é viciado em drogas. A gente diz que é livre, mas é dominado pelos nossos vícios. A gente diz que é livre, mas não consegue aceitar que não é livre e a gente precisa tomar consciência daquilo que nos torna escravos. E eu sei que muitas vezes as pessoas querem agir como se não tivesse nada que eles deveriam deixar ou superar. Todo mundo tem algo que o controla, todo mundo tem um vício que o domina, todo mundo tem algo que faz com que ele possa se deslizar no caráter. E é normal você aceitar que tem isso, tem esse mal que assola a sua vida, tem esse mal que faz com que você possa se deslizar. E o primeiro passo para que você possa superar algo é aceitar que isso traz um certo malefício na sua vida. Quando você não aceita, você não abre portas, nem tampouco oportunidades para que você possa aprender a como se livrar disso. Então, pessoal, eu quero que vocês possam aprender que a gente não é livre, mas a gente pode se tornar livre. Mas a gente apenas se torna livre quando a gente procura saber da verdade. É desse jeito que está no livro de João 9:16 ou 4:16, se não me engano.
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de nós não querem conhecer a verdade. Muitos de nós queremos evitar a verdade, porque a verdade dói, porque a verdade é desconfortável, porque a verdade traz à tona aquilo que a gente mais quer guardar e colocar na nossa zona de conforto. A verdade faz com que a gente possa enfrentar a realidade. E a realidade é algo que a gente tem procurado evitar, porque a realidade não é doce, a realidade não é cheia de rosas, a realidade é dolorosa e a gente quer viver neste mundo ilusório, nesse mundo ideal, onde as pessoas apenas falem aquilo que a gente quer ouvir, em vez daquilo que a gente deveria ouvir. E a verdade, quando vem à tona na nossa vida, ela não vem de uma maneira suave, ela vem de uma maneira que para nos libertar e fazer com que a gente possa viver daquilo que vai transformar a nossa vida e fazer com que a gente possa viver daquilo que vai trazer benefício na nossa vida e na vida daquele que a gente ama. Então, pessoal, eu quero que vocês possam ser mais intencionais. Pensem. Quando você olha para alguém que cometeu um certo erro, o que você faz? Você critica ou você procura aprender? Você diz que é livre por orgulho ou simplesmente você não quer aceitar a verdade que você é um escravo e você precisa realmente se libertar dessas correntes que te tornam escravos? Apesar de não ser fácil, o processo sempre será doloroso. Mas se você procurar fazer aquilo que você deve fazer, em vez apenas daquilo que você quer fazer, você terá mais resultados e você eventualmente vai começar a ver realmente os resultados que você deveria ter, que vão levar com que você viva a vida que você gostaria de viver. Então, pessoal, eu quero que vocês possam realmente ser sérios em pensar nisso. Vocês têm culpado os outros pelos erros que vocês cometem, vocês têm procurado aprender com os erros dos outros, vocês têm procurado realmente aprender com quem poderia ter sido diferente e melhor contigo. Mas, em vez de criticar os seus erros, você poderia aprender com os seus erros para que você não cometa os mesmos erros. Porque não é fácil aprender com os erros dos outros, mas vale a pena. Nunca será fácil. Mas é muito mais fácil julgar os outros e é muito mais difícil aprender com os seus erros. Mas é mais benéfico aprender com os erros dos outros, porque isso faz com que a gente possa poupar muito tempo, com que a gente possa economizar muita energia e com que a gente possa crescer ainda mais e com que a gente possa evitar situações que a gente não evitaria se a gente não aprendesse com os erros dos outros. Então, pessoal, eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado deste podcast. Eu espero que vocês possam ser mais intencionais em aprender com os erros dos outros. Eu sei que não é fácil, mas vale muito a pena, porque a vida que a gente está, o mundo que a gente está, muitos estão vivendo num mundo ideal, num mundo em que eles pensam que eles apenas vão aprender com os seus próprios erros e não precisam se preocupar em aprender com os erros dos outros. Mas só que a realidade é muito diferente. E a realidade nos diz que a gente deve ser maduro o suficiente para aprender com os nossos próprios erros, em vez de culpar os outros e aprender com os erros dos outros, para que a gente possa economizar o máximo de energia e tempo e que a gente possa usar essa mesma energia e esse mesmo tempo naquilo que realmente vale a pena na nossa vida. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e, mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de dar um like, de comentar aqui no canal, se subscrevam e partilham esse canal com quem realmente precisa, a partir de hoje, aprender a como ser intencional em aprender com os erros dos outros, em vez de criticar os erros dos outros e se tornar um hater que desperdiça o seu tempo tentando cuidar da vida dos outros, em vez de cuidar da sua própria vida. Pessoal, eu desejo um belo dia para vocês e até já.